O que fazer quando uma pessoa já não tem mais condições de administrar a própria vida? É nesse momento quando surgem as limitações, que muitos idosos precisam de um porta-voz, um representante legal que recebe o nome jurídico de curador. Veja como esse processo funciona na reportagem de Elaine Cortez. A velocidade da mente, dos passos, o tempo é outro com o passar do tempo. É um momento que precisa de ajuda. Dona Nadir é lúcida para compreender, responder, se comunicar. A senhora almoçou? Almoçou? Comida estava gostosa? É, mamãe. Tem autonomia para muitas ações, mas não pode mais fazer por si tudo o que necessita aos 84 anos. Até pela questão do olhar de necessidade, de cuidado, uma atenção muito grande, mas sinto que virou o meu bebê, como eu fui um dia para ela. Ela não tem mais noção de tempo, de espaço, as necessidades fisiológicas ela não consegue mais dizer quando tem vontade. É neste momento da vida, quando surgem tantas limitações, que muitos idosos precisam de um porta-voz, um representante que recebe o nome jurídico de curador. Nas questões jurídicas é importante que isso seja acertado e que ele tenha uma segurança jurídica para o cuidado médico, para a assistência da pensão do INSS. No meio civil, Edna é como se fosse duas pessoas em uma. É ela quem responde pela mãe agora, quem decide, quem assina por ela. Uma decisão muitas vezes difícil. É como receber em vida um bem muito precioso para administrar, a liberdade de alguém e todas as escolhas que envolvem a vida dela. Não é um sonho de nenhum filho isso, porque a gente vê que aquela pessoa que cuidou da gente a vida toda, agora depende de nós. Mas é necessário, é um ato de respeito e de amor. Sérgio tornou-se um representante também. Teve que interditar a mãe que sofre da mesma doença que Dona Nadir, Alzheimer. Eu traduziria a curatela como um ato de cuidar, né? De acolher os pais no momento em que as capacidades começam a ficar mais difíceis, o deslocamento se torna mais improvável. É ele quem resolve tudo que ela não consegue mais. O pai idoso também deverá ser representado pelo filho em breve. Está sendo preparado aos poucos para que Sérgio tenha a autonomia completa de decidir por tudo. Eu fui tentando delicadamente trabalhar com ele, deixar ele livre até que ele demandasse o meu atendimento, né? O meu acolher em relação às coisas dele. E isso está num processo até bem harmônico. Eu vejo que hoje ele demanda muito mais do que no passado. Ele se apercebe que deixando na mão dele não está fácil para ele fazer também. O objetivo principal é proteção jurídica. Impedir que alguém mal intencionado se aproveite de uma pessoa incapaz em benefício próprio, para ter vantagem de alguma maneira, mas serve também para uma outra finalidade importante: buscar direitos que a pessoa interditada não conseguiria sozinha. O documento é obrigatório por lei para idosos que se hospedam ou moram numa instituição de longa permanência. Toda instituição de longa permanência para idosos, ela tem a obrigatoriedade de solicitar a curatela, no caso de um idoso que não responda mais pela vida civil dele. É obrigatório esse documento. É o Ministério Público que fiscaliza a atuação dos curadores, os representantes legais. É para garantir que o interesse seja proteger quem foi interditado. Brigas familiares podem motivar um processo de interdição com outros interesses. Às vezes, infelizmente, existem processos de interdição para atender interesses pessoais, né? Brigas familiares, ciúme de um irmão, ciúme de uma outra pessoa, tá dando mais para o outro do que para mim, né? Então, quando o interesse não é legítimo em defender esse sujeito que precisa da interdição, começa a se tornar uma coisa equivocada. Só vou pra casa. João Gilberto, o ícone da bossa nova, está desde outubro sob os cuidados da filha Bebel
Raquel Gilberto. A cantora, que mora em Nova York, conseguiu na justiça a interdição do pai. A filha é a gestora pessoal, patrimonial e financeira do artista. O pedido seria para impedir que o pai firmasse negócios que coloquem em risco o próprio sustento. Uma medida que protege, mas que também pode colocar em risco a dignidade de uma pessoa. Não é simplesmente procurar um advogado e decidir interditar alguém com mais de 60 anos ou com algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual. Por isso, um assunto tão complexo e tão polêmico. Para quem a interdição e curatela é realmente importante? A interdição e a curatela, ela é uma medida judicial, né, que visa, em primeiro lugar, proteger um indivíduo. Essa medida é importante para proteger os interesses de pessoas que estão incapacitadas, quer seja momentaneamente, quer seja definitivamente, de expressar a sua vontade. Com esse documento em mãos, o curador pode comprar, vender, fazer qualquer transação que envolva o patrimônio. Ninguém pode limitar o outro de que ele gaste o seu dinheiro com determinadas coisas. Por isso que é preciso esse olhar muito individualizado. O juiz e propriamente esse médico que fez essa avaliação médica, ele precisa dizer para que atos essa pessoa ela não tem condições de exercer, né? Às vezes ela pode, por exemplo, não pode mais cuidar, não pode mais administrar o seu patrimônio. Mas vai além das questões financeiras. O curador, né, ele vai responder por tudo dessa pessoa. É ele que vai representar todos os interesses dessa pessoa em todos os aspectos. Interdição e curatela significam um mesmo processo e pode ser parcial ou total, temporária ou definitiva. O recurso não é usado apenas para idosos com alguma doença que os incapacite num determinado momento da vida. A interdição e curatela foi um mecanismo criado pela Justiça para deficientes físicos ou intelectuais e pessoas de qualquer idade que, por um período ou definitivamente, precisam que alguém responda no lugar delas. Baby, can't you see I'm calling? Há quase 10 anos, Britney Spears foi interditada pelo pai por causa do uso de álcool e drogas. É ele quem responde desde 2009 pela fortuna da cantora. Em primeiro lugar, vai um oficial de justiça citar essa pessoa. Neste momento, já é avaliado, por exemplo, se a pessoa consegue se expressar, consegue falar, né? Se ela está falando coisas coerentes, como é que está a capacidade dela de comunicação e de entendimento, tá? Visto isso, o oficial ele faz o relatório dele e volta para o processo. O juiz ele pode ter uma audiência para ouvir essa pessoa, pode ir até entrevistar essa pessoa no local onde ela estiver ou nomear um perito. Geralmente, uma equipe de médicos e profissionais de várias áreas fazem uma perícia para confirmar essa necessidade e decidir para quais atos a pessoa precisa mesmo ser representada. Somente um juiz decide se a pessoa deve ser interditada e em qual medida. A interdição já foi interpretada no passado como algo que pretendia apenas impedir a liberdade do outro. Foi em 88 que isso começou a mudar. O indivíduo com deficiência, ele passa a ser olhado de outra maneira, né? Ele não é mais um indivíduo que deve ser totalmente excluído da sociedade. Ele deve ser não somente protegido, mas também ter os seus direitos promovidos. Em 2006, uma convenção em Nova York para pessoas com deficiência definiu novos rumos para esse tipo de processo. Ele passou a ser individualizado e com apenas o nome de curatela. A confusão que muitas pessoas ainda fazem sobre o significado da interdição surge aí. O nome que deixou de ser usado voltou para o novo Código Civil em 2016 e provocou uma dúvida no meio jurídico e na opinião popular. É porque algumas pessoas entendem que não cabe mais interdição, porque a interdição é um impedimento total. E hoje eu não impeço totalmente mais ninguém. O nome volta a ser interdição e curatela. As motivações e aplicações mudaram ao longo dos anos e o sentido exato de quando esse processo é necessário já pode ser traduzido de uma maneira mais justa. Sérgio tem a melhor definição. Através do jurídico, fazer um ato de amor.